Olá, André, seja bem-vindo. Estou gravando aqui uma frase que eu vou deixar fixado para vocês responderem. Só um minutinho que a gente já vai começar. Miqueline, Jéssica, Mames. Muito bem, já estamos online. Eu vou deixar uma perguntinha aqui embaixo fixada e conforme vocês vão entrando, seria bem importante que vocês pudessem responder aqui para mim no chat, ok? Vamos fixar aqui, joia, tá fixado. Marilice entrou, vou acenar pra galera. Hoje o tema promete. Vamos encaminhar essa live para os conhecidos, para que eles também possam vir aprender um pouco desse novo olhar sobre prosperidade e pobreza, que é mais simples do que você imagina. Vamos lá, quem puder mandar os aviãozinhos, eu agradeço. Vamos trazer mais consciência para essas pessoas maravilhosas da nossa vida e do nosso redor. Quem tá aí, diga oi no chat. E vamos lá. Ó, meu pai entrou, ai que delícia! Apoio dos pais da família é muito bom. Pessoal, vocês vão ver que eu vou olhar sim para o meu lado direito, que para vocês aí talvez seja esquerdo, porque eu fiz um roteiro e eu quero fazer o máximo possível para não deixar nada de fora, joia? E aí o nosso tema de hoje, ele é prosperidade e pobreza. Vamos ver o que temos aí para contribuir com a vida de vocês. Oi, Luana, quanto tempo? Pessoal que puder ir respondendo aí a minha perguntinha fixada, o que é pobreza e o que é prosperidade para você? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Oi, Fernanda! Por que eu tô fazendo essa live? Ela faz parte do projeto Aprendendo e Empreendendo com Mulheres Reais, Kátia Elisa e as amigas, ok? E nós vínhamos, estamos vindo, né, com uma agenda aí, 2 vezes na semana de lives. E estamos ainda com uma agenda prévia já organizada com as minhas amigas, digamos assim. E no meio do caminho, nós temos que fazer alguns ajustes, né? A vida é assim, tudo que nós fazemos às vezes precisa de ajustes. E aí eu senti muito no meu coração a necessidade de trazer essa consciência sobre esse tema para contribuir com a vida de vocês. Por quê? Porque mudou a minha vida e a minha forma de olhar para isso, tá? Então eu senti realmente que essa semana seria uma semana que nós poderíamos fazer uma pausa nesse momento das convidadas, né? Precisei readequar realmente a nossa agenda em função disso. E aí eu pensei, então eu vou assumir essa semana e aí eu vou levar um tema. E o tema que eu senti de trazer foi exatamente esse. Então eu espero aí poder contribuir com a vida de vocês e trazer essa consciência e esse novo olhar para esses temas que são bem interessantes e que eles estão, né, ao nosso redor o tempo inteiro, seja nas proximidades ou seja, né, mais distantes. Joia? Sejam todos muito bem-vindos, Mariellen. Vão respondendo aí a minha perguntinha fixada, que eu quero também ouvir um pouquinho de vocês antes de entrar no tema. Para vocês, o que significa ou qual que é a compreensão que vocês têm desse termo pobreza e prosperidade? Ela está associada ao quê? O que é pobreza para vocês? O que é prosperidade para vocês? E até dá pra gente expandir um pouquinho mais a pergunta e dizer assim, você se considera uma pessoa pobre? Vamos pensar assim nesses dois termos, né? Porque se a gente pensar um pouco mais ampliado, tem mais itens aí no meio. Uma pessoa pobre ou uma pessoa próspera? Quem pode aí contribuindo com a live e responder? Enquanto eu vou tomando uma aguinha.
Então, pessoal, esse tema eu trago também porque a minha compreensão sobre pobreza e sobre prosperidade era diferente dessa que eu tenho hoje, dessa leitura que eu faço. Essa leitura que eu tenho hoje desses temas, ela vem de alguns anos para cá, que eu venho estudando mais a fundo isso, que eu venho querer entender um pouco mais sobre prosperidade, que eu venho querer entrar nesse mundo próspero, né, nesse mundo mais abundante. E para mim a conotação que me vinha, né, o que eu aprendi na minha história de vida, o que eu aprendi com meus pais, o que eu aprendi na minha cultura, na própria escola, é o que talvez muitos de vocês também tenham aprendido, né? Vamos pensar lá do que a gente vai trazendo, certo? E os dois termos para mim, tanto pobreza quanto prosperidade, na minha compreensão anterior, de uns 2 ou 3 anos atrás, ela estava muito relacionada a dinheiro. Quem aí tinha isso ou tem hoje essa relação? Ou seja, pessoas prósperas têm dinheiro, pessoas pobres não têm dinheiro. Quem aí tem ainda essa visão ou tinha essa visão em algum momento da vida? Conta aí pra mim. Próspera, a Luana tá dizendo aqui, ó. É isso aí. Se não somos, vamos ficar. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu acredito que nós crescemos muito num mundo que está muito conectado. A Luana tá dizendo que ela tinha. Se tinha é porque não tem mais, né, Luana? Ó, a Mari tá compartilhando, vou ler aqui. Pobreza é você não enxergar suas potencialidades. Prosperidade é enxergar sempre uma nova oportunidade e querer ver pessoas próximas prosperarem. Alô, Kátia, a Rosana tá dizendo, oi, prima. É isso aí, Marielle. Tá indo no caminho. Então, como vocês podem perceber, a Luana confirmou aí que ela tinha, e essa era a minha realidade, e isso é muito recente, eu tenho 41 anos e até 2, 3 anos atrás eu tinha essa mentalidade. Ela vinha muito relacionada à questão dinheiro, papel, né? Ter, não ter, ter dinheiro no banco, ter dinheiro na conta, ter casa, ter carro, ter. E aí, no meio de todas as minhas mentorias, que eu fui aluna, fui mentorada, nos estudos, nos livros, em toda essa consciência que ela foi expandindo, e eu fui mudando a minha mentalidade com relação a isso foi se ressignificando, isso foi se reconfigurando. Então, hoje, eu não tenho mais essa compreensão que pobreza, por exemplo, e prosperidade, elas são relacionadas só e exclusivamente à questão financeira. Ela sim tem essa relação, mas hoje, para mim, essa questão de ser pobre ou ser próspero, ela não está mais apenas e exclusivamente relacionada a uma questão de dinheiro, tá? E por que eu tô querendo compartilhar isso com vocês? Porque isso mudou, isso desencadeou, isso desmistificou, isso criou novas oportunidades na minha vida. Quando eu comecei a olhar, quando eu comecei a ter esse novo olhar sobre prosperidade, tá? E aí eu vou pegar esse gancho, né? Todo mundo fala em prosperidade e todo mundo quer ser próspero. Mas a gente pensa em quero ser próspero, quero ter dinheiro. E quando você entende que a prosperidade ela é muito mais além disso, a prosperidade de uma forma natural ela vem até você. E aí quando eu digo ela vem até você, a prosperidade financeira também vem até você. Mas é uma virada de chave que você precisa ter que faz toda a diferença na tua vida. Então não é só você dizer que é próspera ou não, ou é pobre, porque tem ou não tem dinheiro. Não é só isso. Heloísa entrou. Vamos ver aqui o que a Micheline respondeu aqui, ó. Vida próspera é aquela em que o indivíduo se sente relativamente feliz em todas as áreas. Pessoal, profissional, financeira e também familiar. Muito bem, Micheline. Estamos no caminho. É isso aí.
Olha, a Elo, minha vizinha, né? Minha amiga e minha vizinha tá respondendo aqui, ó. O dinheiro é um instrumento apenas. Exatamente, Luísa. Uhum. E além dele ser um instrumento, né? Ele é uma consequência. Antes do dinheiro chegar, movimentos têm que acontecer. E é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, gratidão a todos vocês que estão respondendo. E estamos todos no caminho certo. E vamos ampliar um pouquinho mais ainda essa consciência do que é ser próspero e do que não é ser próspero ou da linha da pobreza. E eu queria trazer para vocês a seguinte consciência, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. Me acompanha aqui no raciocínio. Vocês já perceberam ou já observaram como se fosse entrar numa meditação, né? E ficar ali um tempo, como funciona a natureza? Quem aí pode responder para mim? Se já parou para observar como funciona a natureza? A natureza, tudo que é vivo, né? Eu faço isso muito, desde que a minha vida, né, profissional e nessa questão de meditação, desde que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre observação, sobre meditação, sobre estar mais tranquilo, né? Eu venho observando muito a natureza. E estudando tudo isso e acompanhando os meus mentores, isso veio muito claro. Quando nós observamos a natureza, o que nós conseguimos aprender com ela? A natureza, ela é natural e ela funciona de uma forma natural. E se nós observarmos a natureza na sua naturalidade, ela foi criada, desenvolvida, né? Para quem acredita, foi criada por Deus, pelo divino. Ela foi criada de uma forma tão perfeita que ela nasce, se desenvolve, cresce e morre. Vamos pensar assim, né? Tem o seu fim da vida, por exemplo, uma plantinha. Então a natureza, ela é tão perfeita que ela tem toda essa fase, né? Cresce, nasce, cresce e morre. E ela foi feita para ser dessa forma, tá? E tudo que é vivo na natureza, se nós pensarmos por essas 3 etapas, né? Vamos resumir em 3. Tudo que é vivo na natureza, pensando em nasce, cresce e morre, prospera. Ou seja, até que ela finda o seu processo de vida natural, por exemplo, uma plantinha, ela fez um movimento de prosperidade. Ela saiu de lá de uma sementinha, ela se desenvolveu, ela se cresceu e até que ela se findou. Então, tudo na natureza, se nós formos olhar, tudo que é natural, prospera. Eu vou usar esse termo para vocês captarem o que eu quero trazer para vocês. Repetindo, tudo na natureza prospera. Então, nasce, cresce e morre. Para a natureza, é muito fácil prosperar. Vocês não concordam? Quem já tinha olhado para a natureza com esse viés de que a natureza prospera? Diz para mim aí no chat. Compartilha aí comigo, que eu não quero só ficar passando informação. Quero conversar com vocês um pouquinho. Então é isso. Na natureza, tudo prospera. E ela foi criada e desenvolvida para esse fim. Aí eu perguntaria assim para você, tá? Nós também fomos feitos de uma forma natural. Nós também somos, né? A Luana tá dizendo que a natureza é genial. É genial, e aí você não tem noção do que você vai entrar em consciência daqui a pouquinho, depois que eu ampliar um pouquinho sobre a natureza. A natureza prospera de uma forma natural, ela acontece. E aí eu diria assim, ó, por que a natureza acontece e prospera de uma forma natural e o ser humano não? Alguém aí tem essa resposta pra mim? Claro, gente, tem muitas questões que a gente poderia entrar, não é o que a gente vai entrar agora, tá? O ser humano pode não prosperar por crenças limitantes, por bloqueios, por traumas, mas não é esse o enfoque que eu vou dar na live, tá? Mas a chamada de atenção que eu quero dar pra vocês é, se nós fomos feitos pela mesma criação que a natureza, pra quem acredita dessa forma, se nós formos feitos de forma natural
né? Se nós nascemos, crescemos e morremos dessa forma natural que eu me refiro, como a natureza, o que tem que a natureza ela prospera tanto e ela é tão abundante e nunca falta nada, né? Nem para os animais não falta alimento, os passarinhos nunca precisam sofrer para conseguir o que comer, a natureza tem água para as plantas crescerem, se desenvolverem. O que faz com que o ser humano, que vem dessa mesma natureza, vamos dizer assim, não prospere? Você já se questionou sobre isso a respeito? A Marielle disse que a natureza é perfeita, a natureza é maravilhosa, e lembre que nós também somos parte, né, dessa natureza, dessa naturalidade criada. Então, para quem acredita, né, que veio de um ser superior, que veio da criação de Deus, quando eu consegui começar a compreender, quando eu comecei a compreender sobre isso, e eu também entendi da onde eu vim, ativei a minha identidade, entendi da onde eu vim, entendi que pra mim, essa é uma realidade minha, pode não ser de todos vocês, mas né, pra quem fizer sentido, agarra aí. Quando eu entendi que eu sou filha do Criador, que me criou, que criou a natureza de uma forma perfeita, onde ela cresce, desenvolve e morre, que eu sou a imagem e semelhança dele, que tudo eu posso nele, que todas as minhas capacidades vêm dele, que tudo está ligado a essa divindade, vamos dizer assim, eu comecei a questionar e dizer assim, mas como que eu não prospero? Ou como que eu não tenho a prosperidade que outras pessoas têm? Ou por que a minha vida, por exemplo, né, não funciona, ou não anda, ou né, não tem resultados? Eu comecei ali a entender um pouquinho disso e eu comecei ali a ativar a minha identidade. Quando eu digo ativar a minha identidade, é isso, é entender de onde eu vim e acreditar nisso. Então eu acredito que sim, eu sou filha do Criador, a imagem e semelhança dele. Então eu posso tudo nele, porque eu sou a imagem e semelhança dele. E aí, eu comecei a olhar para essa questão natural da natureza e para a minha questão natural. Vocês concordam comigo que nós geramos bebês, nós mulheres geramos bebês, inclusive na nossa barriga, né? Na relação mais íntima de casal, enfim, o homem também gera, né? A sementinha que somos nós lá no espermatozoide. Então, assim, ó, nós também temos uma sementinha, como uma plantinha que é plantada na terra, que se desenvolve e cresce. Nós também, de uma forma natural, nascemos, crescemos e morremos. Nós também somos prósperos de forma natural. Então, o ser humano, ele acaba, como eu falei antes, criando bloqueios, crenças limitantes, problemas, traumas, e isso acaba limitando o poder que ele tem de ser tão natural a ponto de que naturalmente ele pode ser próspero, tá? Lembra que eu não estou falando aqui de prosperidade financeira apenas. A gente já vai chegar lá. Então é muito além de uma questão de dinheiro. A Lúcia está dizendo aqui, a natureza é fantástica, se transforma, se adapta às diversidades. É isso aí. A Mari tá respondendo a minha pergunta, né? Já me questionei sobre isso várias vezes. Sobre como a gente olha para a natureza e entende, né? Como que ela tá... Como ela funciona. Então, eu queria trazer para vocês agora... mais uma consciência através de um exemplo, porque eu acredito muito que a gente usar metáforas e usar exemplos faz a gente conectar aquilo que a gente está aprendendo. E aí eu queria pedir para vocês o seguinte, vamos pensar numa árvore, já que a gente está falando da natureza. Vamos pensar numa árvore. Como que uma árvore funciona? Como que uma árvore se desenvolve? Ela vem de uma semente, vamos dizer assim, ou levada por um passarinho, ou levada pelo vento, ou plantada pelo ser humano. Mas ela é plantada na terra. Ali ela vai se desenvolvendo, ela vai rompendo a casca da semente, ela vai se misturando com o solo, ela vai criando raízes, né, se desenvolvendo a plantinha, criando as raízes, e aí com o fortalecimento dela, com o desenvolvimento dela, ela vai se transformando, saindo da terra e virando aquele monumento que é uma árvore. E aí eu diria pra você assim, ó, eu não estou dizendo que você tem que criar raízes e ficar plantado em algum lugar, tá? Porque isso não é prosperidade. Prosperidade é muito mais que isso.
Mas vamos pegar o exemplo de uma árvore. Por quê? Porque uma árvore, ela tem várias funções. Ela pode dar fruto, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Se ela não dá fruto, ela dá flor. Se ela não dá flor, ela fica só no verde. Mas ela se desenvolve a ponto de ter essas folhas, né? De dar frutos, de dar algo. A árvore, ela faz a fotossíntese, né? Ela melhora o nosso ar, ela deixa o nosso ar mais limpo, ela faz sombra, tá? Então, a árvore, desde que ela cai no chão e ela faz toda a parte natural dela, ela prospera. Ela prospera de uma forma natural. Lembra que eu falei agora sobre... Oi, Carla. Oi, Rudi. Oi, Dudu. Lembra que eu falei agora sobre nós sermos sementinhas? Então, quando o nosso papai e nossa mamãe foram lá se amar, existiu uma sementinha que foi para nossa mamãe e essa sementinha foi lá se desenvolvendo no útero até que virou um bebê e depois ela nasceu. Quando ela nasceu, ela começou a crescer até ela virar um adulto e ela começou a viver na fase adulta, vamos dizer assim, né? Só pra gente acelerar um pouquinho o processo. Só que ela veio da onde, gente? Ela veio de uma semente. Olha só, o ser humano, ele prospera tão naturalmente que nem ele se dá conta. Vocês já pararam para pensar que vocês são prósperos por natureza só pelo simples fato de estarem vivos? Eu tenho 41 anos. Pode ser que tenha as pessoas aí que tenham mais ou tenham menos que eu. Mas você já se deu conta que na linha lá, na corrida da vida, você foi o espermatozoide que prosperou? Você foi o espermatozoide que nasceu na barriga, que cresceu, se desenvolveu na barriga da sua mãe, que nasceu e aí veio para a Terra. E que você viveu infância, adolescência, vida adulta e que você ainda está vivo. Então você ainda está prosperando. Faz sentido olhar para isso e perceber que você naturalmente é uma pessoa próspera. Ou não faz? Tô falando coisa aqui que você nunca ouviu e que realmente tá estranho. Compartilhem aí comigo para eu poder saber que vocês estão me acompanhando e que eu não tô falando aqui sozinha, galera. Lúcia, Mari, mãe, pai, Luana, se ainda estiver aí na live. Nós somos pessoas prósperas por natureza. Só o fato de nós ganharmos a corrida lá da vida do espermatozoide, sermos concebidos no ventre da nossa mãe, ali já fala da nossa prosperidade. Se nós tivéssemos essa consciência desde o início da nossa fase da infância, olha quanto tempo a gente deixaria de perder. Porque nós somos prósperos por natureza, gente. Nós somos naturalmente prósperos. Só o fato de nós estarmos vivos aqui. E aí você vai me dizer assim, mas a minha vida não prospera, mas eu não tenho condição, mas eu não tenho... Vou explicar, vou chegar lá, porque lembra que eu falei que não é só uma questão de dinheiro? Não é só uma questão de dinheiro. Se você é próspero desde o espermatozoide do teu pai, desde concebido na barriga da tua mãe, desde que você nasceu até hoje, aonde entra o dinheiro aí? Não entra, porque a gente não tá falando de dinheiro. Dinheiro é uma consequência para a prosperidade. A Marielle tá concordando, a Carla tá concordando. É isso aí, gente. Então espera que tem mais um pouco. Vou tomar mais uma água aí enquanto vocês vão escrevendo. Então olha só, quero perguntar aqui para vocês. Se nós estamos conseguindo entender que nós somos prósperos por natureza, que nós também somos uma sementinha, que nós somos filhos do Criador, para quem acredita, né? Que nós temos essa prosperidade que já é natural da nossa vida. O que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com essa sementinha que é você? Ou eu vou perguntar para vocês assim, o que vocês estão fazendo com a semente que é vocês? Que já prosperou, já cresceu, já é uma árvore adulta. O que vocês estão fazendo com essa semente que é vocês? Somos prósperos e esquecemos disso. É isso aí, Lúcia. Tô recapitulando isso para vocês agora, pra gente olhar com um novo olhar para isso. Porque é quase que virar uma chave dentro de nós.
essa mudança de mentalidade que eu tô trazendo pra vocês, tá? E futuramente vocês vão dizer isso pra mim em algum encontro que a gente tiver. Isso dizer, aquela live que você falou da prosperidade, da pobreza, virou uma chave dentro de mim. É isso que eu quero. Então, vou lançar a pergunta. O que vocês estão fazendo com a semente, que é vocês, que já cresceu, que já prosperou, lá é aquela árvore lá na terra linda e maravilhosa, que não precisa criar raiz, tá? Porque vocês conseguem prosperar sem criar raiz, lembra disso. É bom que vocês saiam e vão para outros lugares. O que vocês estão fazendo com essa semente, ou com vocês, tá? Lembre que vocês têm uma semente que vem do Criador. Se vocês, para quem acredita nisso, são a imagem e semelhança dele, vocês sabem da capacidade que ele tem, então, consequentemente, a capacidade está em nós, tá? Então, agora eu quero trazer para vocês um pouquinho mais direcionado a questão da pobreza e da prosperidade. Quero fazer essa live bem compacta, não quero me estender muito não, então vamos para o que interessa. Eu comentei antes para vocês que, na minha compreensão, lá atrás, há uns 2 anos atrás, 3 mais ou menos, eu associava pobreza a não ter dinheiro e prosperidade a ter dinheiro. Ou seja, para mim, prosperidade era só quem era rico, tá? Quem tinha carrão, quem tinha mansão, quem tinha dinheiro na conta. E pobre era uma pessoa que não tinha nada disso, tá? Então eu associava a dinheiro, espécie, né? Papel, tá? Aí eu fui também entendendo que o dinheiro em si, ele é só um papel, gente, tá? Se você queimar, pega fogo, acabou, não tem dinheiro, não dá pra fazer nada. Mas o dinheiro em si, nesse olhar de prosperidade que a gente tá falando, ele é uma energia. E para ele vir até você, você precisa entrar em direção a ele. Você precisa ir em busca dele. Não é correr atrás dele, mas é entrar em movimento, que nós vamos chegar lá, tá? Então, quando nós falamos de pobreza e a gente vai estudar, por exemplo, o fundo da palavra, da raiz da palavra, não tem a ver com dinheiro, gente, dinheiro papel, tá? A pobreza, ela tem uma significância muito além disso. Ela traz uma interpretação no sentido de ser improdutivo. Quando a gente fala em pobre, a gente não tá falando daquela pessoa que não tem dinheiro. A pobreza, ela tá ligada a você não produzir. A você não produzir nada. Imagine uma pessoa sentada no sofá, não fazendo nada. Improdutiva. Pobre. Vamos dizer assim, nós não estamos falando de dinheiro. Então, quando a gente analisa a fundo os termos e a gente começa a entender que pobreza, né, vamos dizer assim, ela tem a ver com não produzir, você já começa a pensar assim, não, mas peraí, então eu não sou pobre, porque eu produzo. Concorda comigo? Você produz filho, eu usei o termo, tá? A gente não produz filho, mas assim, a gente, né, concebe. Mas a gente concebe filho, a gente tem ideias, a gente cria projetos. Então, assim, nós somos criaturas vindas de um Criador que criamos o tempo inteiro. Então, a pobreza, quando a gente fala de pobreza, é uma conotação diferente. Pobreza não quer dizer, não está relacionado a não ter dinheiro, está relacionado a você não produzir nada. Não produzir nada na sua vida, não produzir nada de nada, não criar, não desenvolver, quase não pensar, tá? E aí a gente usa, né, o termo improdutivo, que esse é o termo mais usado. Aí eu diria assim, ó, se nós somos filhos do Criador, nós somos a imagem e semelhança do Criador, para quem acredita, né, lembra que eu falei? E nós temos toda essa capacidade que o Criador tem, nós já viemos para essa terra com capacidades inatas, com habilidades inatas e com habilidades que podem ser desenvolvidas aqui na terra. Vocês concordam comigo? Nós temos uma capacidade, pessoal, que nós desconhecemos, porque nós aprendemos numa cultura ou numa escolarização, que é o modelo atual, de não desenvolver nada.
de consumir, de aprender, de repetir, de fazer a prova, de passar e não desenvolver habilidades. A nossa escola de hoje, ela não desenvolve habilidades. Eu não vou generalizar aqui, mas enfim, né? Você aprende, copia, faz a prova, esquece, né? Então, assim, nós já viemos com capacidades e habilidades inatas. E aí eu diria para você, o que você está fazendo com as habilidades que Deus te deu? O que você está fazendo com as capacidades, com as potencialidades, que se não me engano acho que foi a Marilice ou a Micheline que falou ali em cima, que Deus te deu? O que é que você está fazendo? Como que você está usando as suas capacidades e habilidades inatas? Ou as que você pode desenvolver? E é daí que você começa a entender sobre prosperidade. É usando as tuas habilidades inatas ou as habilidades que você vai desenvolver, ou a tua capacidade e o teu potencial, que você vai entrar em ação e vai ir na direção da prosperidade. Consequentemente, vem uma questão financeira. Então entendam isso, pessoal, porque é algo bastante interessante para nós expandirmos um pouco a nossa consciência, mudarmos a nossa mentalidade e a partir daí você mudar o teu comportamento com relação a isso, tá? Porque lembra, pobreza e prosperidade não está apenas relacionado, ou não está, né? Que é esse nosso tema da live, relacionado a dinheiro, papel, é muito além disso. A minha amiga Lorraine Vargas entrou, advogada linda e maravilhosa. Então vamos lá. Imagina um ser improdutivo agora, só pra gente fechar, sentado no sofá e querendo colher coisas, ou querendo ganhar coisas, ou olhando pro céu e dizendo assim, vai cair do céu. Vai cair quando, gente? Alguma coisa cai do céu a não ser chuva? Raio? Não. Então assim, como que nós fazemos para entrar em prosperidade? Entrando em ação. Essa é a principal compreensão que nós temos que ter de prosperidade. A prosperidade, ela não é você ter dinheiro. Dinheiro é uma consequência do teu movimento. Mas, quando você entende que prosperidade é você entrar em ação e buscar o que você deseja, aí você começa a caminhar na direção de ter questões, ter abundância financeira, né? Ter dinheiro. A Lorene tá dizendo aqui, concordo plenamente, pobreza e prosperidade não tem a ver com dinheiro na sua essência. É isso aí, Lorene. É isso aí, é isso que estamos falando hoje. Imagine uma pessoa improdutiva, que não faz nada, querer colher. Vai colher, gente? Não vai? Porque como que funciona nas plantações? A gente não tem que preparar a terra, plantar a sementinha, regar, adubar, aguardar, né, se desenvolver, ter o sol, para que ela cresça, se desenvolva, até que nós possamos colher. Não é assim que funciona? Isso é prosperidade, esse é o caminho normal da prosperidade, você plantar, se desenvolver, lembra que eu falei, nascer, crescer e morrer? Depois você vai lá e colhe. Então, uma pessoa que ela é improdutiva por natureza, ou que ela não produz, ou que ela não tem ideias, ou que ela não faz, não desenvolve as habilidades, não cria projetos, não cria ideias com outras pessoas, aí ela se torna improdutiva. Aí ela se torna uma pessoa pobre. Por quê? Porque Deus deu tanta coisa para nós. Deus nos deu tantas habilidades e capacidades que nós simplesmente não as usamos. Então, assim, que tal se agora nós começássemos a mudar essa forma de olhar, que você possa ter essa consciência e você comece a pensar quais as habilidades que você tem, quais as habilidades que você pode desenvolver, que pessoas você pode se conectar, que projetos você pode criar, que projetos você pode executar, para que aí você, em movimento, possa se conectar e possa executar isso, para que daqui a pouco, sim, isso se torne um produto, um serviço, que você possa ter um retorno financeiro. Coisas que façam o bem para as pessoas, que as pessoas vão querer, vão desejar.
Aí você vai se aproximar do que a gente tá falando, por exemplo, de ter dinheiro, né? Então, olha só, eu tenho uma frase que eu quero ler para vocês aqui, ó, só para reforçar. Deus não fará nada do que depende exclusivamente de nós para ser feito aqui na Terra. Ele já colocou tudo na gente, do que a gente precisa. Ele não vai fazer o que nós precisamos fazer aqui na Terra. Ele pode fazer o que está além das nossas forças humanas. Mas o que é nosso aqui na Terra é nossa responsabilidade, gente. Nós precisamos entender isso logo, para pararmos de perder tempo. Lembra que eu falei que eu comecei a entender isso agora, depois dos meus 30 e poucos anos de idade? Não perca tempo mais. Se você puder ouvir esse áudio e você tiver esse vídeo e você for bem jovem, faça esse movimento logo, porque aí você não perde tempo, né? Não fica que nem eu aí perdendo tempo, que nem aconteceu comigo. Mas que bom que eu tive tempo e que eu estou conseguindo ressignificar tudo isso e olhar para essa prosperidade com esse olhar mais consciente, podendo fazer o meu movimento, tá? A Lorene falou aqui, ó, nós somos o potencial de Deus na Terra. É isso aí, minha amiga. Bem isso, a Lorene também nós temos uma compreensão aí, um entendimento muito parecido, então ela tá ligadinha aqui no que nós estamos falando, ela concorda. Então, assim, ó, para nós entendermos e fechando essa questão da prosperidade, né? Depois que eu entendi isso ficou tão claro na minha vida. Eu nunca fui, nós sempre tivemos, né, condições de nos manter, vamos dizer, em família e depois eu também sozinha. Mas lembra que eu falei que para mim a compreensão de prosperidade era ter ou não ter dinheiro, né? Ser pobre também. Então, assim, quando eu comecei a entender essa questão da prosperidade e essa questão que para você ser próspero, você começa com o movimento, você precisa entrar em ação, você precisa conectar com pessoas, você precisa ter ideias, você precisa criar. Eu olhei para trás e vi quanto eu fiquei estagnada, parada, buscando coisas, claro, para me desenvolver, o que, né, não foi tudo perdido, mas o quanto eu não fui próspera nesse sentido. Porque eu fiquei muito sozinha, estudava sozinha, fazia as minhas coisas sozinha. E aí, quando eu virei a chavezinha dentro de mim, eu falei, nossa, agora eu quero só me relacionar. Quero ter pessoas à minha volta, quero me conectar, quero conhecer lugares, quero fazer coisas. Por quê? Porque aí eu entendi essa prosperidade que eu entendo hoje. E que ela é muito além de dinheiro. E isso tá muito acontecendo agora com essa questão do projeto que a gente tá fazendo, Empreendendo, Aprendendo. Porque eu só fiz um movimento, né? Comecei o movimento e o movimento tá crescendo tanto que ele entrou numa prosperidade, e aí a gente não tá falando de dinheiro, lembra que eu falei? Que assim, ó, mulheres estão vindo, pessoas estão se aproximando, quando eu sento para criar um conteúdo vem muita informação, e aí eu entrei na prosperidade. Então, hoje eu posso não ter o dinheiro que eu quero, né? Que todo mundo deseja algo também nesse sentido. Mas hoje eu sei que o dinheiro vai chegar. E que hoje eu sei que hoje eu já sou uma pessoa próspera. Porque eu estou em movimento. E eu não paro. Eu posso diminuir a velocidade, eu posso trocar algumas ferramentas, mas eu não paro. Eu continuo. Então, prosperidade, gente, é você entrar em ação. Prosperidade é você entrar em movimento. Prosperidade é você conectar com pessoas que daqui a pouco vão agregar você e vai surgir ideias, vai surgir projetos, vai surgir empresas, serviços, negócios, mais pessoas para você se conectar. Isso é estar em prosperidade. Isso é você ser próspero. Lembra que eu falei lá? Nascer, se desenvolver, morrer? Então tem uma etapa de desenvolvimento. Isso é prosperidade. Não é uma questão financeira só de dinheiro, tá? Nós precisamos sim ter atitude, tá? Ter atitude principalmente com a nossa vida. Com a nossa vida. Quando eu digo nossa vida, é cuidar da nossa vida. Focar na nossa vida, cuidar da nossa vida, não ficar cuidando da vida do vizinho, não ficar cuidando da vida alheia, porque quando você olha para o outro, você gasta energia com o outro, sendo que você poderia gastar essa mesma energia focando na tua vida e no teu crescimento e na tua prosperidade.
O outro tá prosperando e você tá parado olhando a prosperidade do outro. Olha que doideira. Então, gente, cuidem da vida de vocês. Usem as habilidades que vocês receberam de Deus. Se vocês não sabem quais são, busquem descobri-las. Façam um trabalho de autoconhecimento, busquem profissionais dessa área para a gente poder se desenvolver. Autoconhecimento é essencial para qualquer um, seja com um profissional, com um mentor, com um psicólogo, ou seja sozinho, no individual. A Micheline está agradecendo. Obrigada por compartilhar conhecimento e reflexão. É isso mesmo. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui sobre... 2 exemplos eu quero dar aqui para vocês. Olha só. Quando a gente fala em pobreza e prosperidade nesse sentido de não dinheiro, tá? Quando a gente entende que a pobreza tem a ver com improdutividade, não produzir, e quando a prosperidade tem a ver com ação, com fazer, com criar, com se desenvolver, né? Gente, imaginem assim, ó, quando nós temos, por exemplo, uma pessoa acamada, doente acamada, que não pode se mexer, né? Que tá acamada por algum motivo. Olha o que acontece com o corpo dela. Vocês sabem? Digam pra mim. Quando uma pessoa tá acamada, que ela não pode se mexer na cama, o que acontece com o corpo dela se fica muito tempo na mesma posição? Digam pra mim. Ele não começa a adoecer, a apodrecer, a nossa pele não começa a virar ferida? Que é mais prova de improdutividade do que nessa questão, gente? O nosso corpo atrofia. A nossa pele começa a criar ferida. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de movimento. Nós precisamos estar em movimento o tempo inteiro. A natureza está em movimento o tempo inteiro. A natureza ela nunca para. O sol não para, a lua não para, o vento não para. Mesmo a chuva ela não para. Ela está fazendo o processo de solidez e ar e virar líquido. Ela está fazendo o processo dela. Nada na natureza para, gente. Por que o ser humano tem que parar? A Mari está falando o corpo trava e atrofia. Atrofia, para de funcionar, vira aquelas escaras. Então assim, ó. Olha o que acontece quando nós nos tornamos improdutivos. É isso que acontece quando a gente para de usar o cérebro. É isso que acontece quando a gente para de usar o corpo. E isso não é bom. Isso não é bom para nós. Isso não é bom para o ser humano, porque Deus nos fez tão perfeitos, que Ele nos fez naturalmente prósperos, com muitas capacidades e habilidades, que nós precisamos usá-las. Nós só precisamos descobrir. E a minha bagagem, a minha experiência de vida diz que sozinho a gente não vai pra lugar nenhum. Eu fiquei 40 anos querendo ser próspera, gente. Vamos pensar ali uns 35? Ou talvez uns 20, né? Porque a parte da infância não conta muito. 20, 30. Eu fiquei a vida inteira querendo ser próspera, só que eu não me conectava. Eu só estudava, absorvia conteúdo e tal, me desenvolvi, tenho uma bagagem grande, mas eu não me conectava. Então como que eu vou ser próspera sem me conectar com outras pessoas, gente? Como que eu vou ser próspera sem sair da minha casa? Como que eu vou ser próspera só ficando dentro do meu apartamento? Quando eu entendi e virei a chavezinha dentro da minha cabeça, eu falei, nossa, eu preciso sair daqui. É quase que ter aquela consciência, né? De daqui a pouco você saber que você tem a capacidade, você tá na cama. Ok, tem situações que não tem como reverter, mas vamos pensar assim, né? No milagre. E daqui a pouco você sabe que você pode sair e você querer ficar lá. Adoecendo, atrofiando e travado. Não faça isso com você. Não faça, gente. Eu tenho essa experiência e eu posso dizer de cadeira. Não faça isso com você. Se você está aprendendo isso comigo nessa live, aprenda a fazer o certo. Vá fazer o movimento que você precisa. Vá buscar, vá conhecer pessoas, vá fazer network, vai fazer reunião, vá pensar em criar ideias, em ter projetos, vá conversar com pessoas para você desenvolver o teu potencial, vá descobrir os teus potenciais, ok? Então assim, ó, reforçando, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estar em movimento. Prosperidade é estar em movimento, é estar em ação, é estar buscando. Nós somos seres ilimitados, lembra disso.
Nós somos limitados, sim. Por quê? Lembra que eu falava no começo da live? Por quê? Muitas vezes nós temos crenças limitantes, coisas que colocaram na nossa cabeça, que nos travam. Nós temos coisas que nós mesmos colocamos na nossa cabeça, que nos travam. Nós temos situações de traumas, nós temos bloqueios, nós temos educação, uma educação que às vezes nos bloqueou, nos travou, não permitiu que a gente expandisse. Mas, se você é um adulto hoje, se você sabe ler, se você tem pernas que funcionam, se você tem braços que funcionam, se você tem um cérebro em funcionamento, se você consegue se locomover, se você consegue assistir essa live, você é um ser ilimitado e você tem mais capacidade do que você imagina. Então, dedique-se a fazer o diferencial na sua vida. Cuida da sua vida e não cuida da vida dos outros, tá? E indo por esse caminho, eu quero trazer para vocês aqui o fechamento da live. Pessoal, querem fazer perguntas? Quem tá ainda aí? Fez sentido tudo isso que eu falei? Digam para mim. Conversem comigo, por favor. Fazer live sozinha é mais difícil do que fazer acompanhada. Eu contribuí com a vida de vocês de alguma forma hoje, pessoal? Alguma ficha caiu aí pra vocês? Digam pra mim. Tô lendo os comentários aqui de vocês, tá? Enquanto vocês vão respondendo aí. Sim, a Luana disse que sim. Lembrem que essa live faz parte do projeto Aprendendo Empreendendo com Mulheres Reais, né? E que no grupo lá do WhatsApp do Transbordo que eu tenho, eu passo sempre um resumo, que eu chamo de release, né, do jornalismo, pro grupo. Então toda live, ela fica gravada no Instagram e ela vai lá pro material do grupo do Transbordo. Então você pode ir lá coletar as informações aí depois que fazem sentido aí pra você. Ó, a Luana concordou, a Mari disse que faz sentido. E a Marilice disse, faz sentido, Kátia, minha vida mudou depois dos movimentos. É isso aí, Marilice. Entrar em movimento faz toda a diferença. Se conectar com pessoas, mudar lugares, ambientes, ter conversas, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida, que eu elenquei esses tópicos aqui para eu poder fazer esse fechamento com essa consciência. Tá? E que isso ficasse gravado exatamente dessa forma bem pautada. A Marilice está dizendo, você me ajudou muito nessa questão. Ah, que linda! Muito obrigada, meu amor. Foi um prazer. Toda a contribuição que eu passo para as pessoas é sempre... A gente acaba ganhando de volta, né? Então, olha só, para nós irmos para os fechamentos. Eu quero trazer algumas consciências para vocês aqui para nós fecharmos a live. A primeira delas. Se você tinha a compreensão que eu tinha, tá? De pobreza e prosperidade relacionada única e exclusivamente a dinheiro, espécie, né? Papel, money. Muda essa mentalidade já. Agora. Essa é a hora. Acabou. Chega. Não dá mais, tá? Não é só uma questão de dinheiro. Lembra que pobreza tem a ver com não produzir, ser improdutivo, sentar a bunda no sofá e ficar lá, sem fazer nada, tá? Você nunca vai colher se você não plantar. E a prosperidade, ela tem a ver com entrar em movimento, tá? Fazer, agir, ter ideias, fazer a coisa acontecer, criar, executar, errar, acertar, fazer de novo. E aí você vai até que você alcance, né, os objetivos a que você se propõe. Essa compreensão, ela é muito importante. Tá? Descubra as habilidades inatas que você tem, se você ainda não descobriu. Nós temos muitas, muito mais do que uma só, tá? As capacidades, as potencialidades que nós temos, porque nós já viemos com isso para a Terra. Isso já está em nós, você só precisa descobrir, tá? Se você acha que não tem nada, vai buscar o autoconhecimento. Vai buscar fazer terapia, vai buscar um profissional que trabalha com técnicas para que você possa descobrir as habilidades que você tem, as capacidades e os teus potenciais. Porque é esse potencial, essas habilidades que vão fazer a diferença na tua vida e que talvez vai ser o que vai trazer a prosperidade financeira, a questão financeira para a tua vida. Vai vir de você. Deus já te deu isso.
A tua prosperidade, ela tá aí, ela só precisa ser encontrada, tá? Desenvolva essas habilidades para quem acha que não tem nenhuma, então, tá? Encontra algo que você queira fazer e vá treinar, vá fazer aula sobre isso, tá? Cuidem da vida de vocês. Como eu falei antes para vocês, quando você foca na vida do outro e fica fuçando, mesmo indo lá pro Instagram e ficar fuçando a vida do outro, o que tá acontecendo com o outro, esse é um momento em que você gasta energia, porque você está cuidando da vida do outro, é uma energia sua que você está perdendo, vamos falar assim, não vai voltar e não vai contribuir, porque às vezes você entra em comparação e fica mal. Então pegue essa energia que é tua e volta para você, foca na tua vida, foca no que você deseja, foca nas habilidades, foca em entender mais as suas capacidades. Ok, pessoal? A melhor coisa da vida é cuidar da própria vida, tá? E se todo mundo, eu sempre digo assim, ó, se todo mundo cuidasse da própria vida, ninguém cuidaria da vida do outro. E a gente nem teria problema, porque eu cuidaria da minha, você cuidaria da sua, o outro cuidaria da dele, e quanto mais a gente cuidaria da nossa, a gente não ia se preocupar com o outro. Se o outro precisasse de ajuda, a gente ia contribuir, só que o outro tá tão inteiro na vida dele e eu tão inteira na minha vida que a gente nem tem tempo de olhar para o outro de uma forma negativa. Você ainda vai olhar para o outro e se olhar é de uma forma positiva, uma forma de ajudar. Por quê? Porque tá cada um focando na sua própria. Ok, pessoal? Uma coisa que é muito importante, assim, ó. Em algum tempo da minha vida eu tinha essa parte negativa, vamos dizer assim, mas hoje não tem mais, né? Pelo menos eu evito 99,9%. Mas ao meu redor eu ainda tenho pessoas que blasfemam, que reclamam, que falam mal do outro, que fofocam. Enfim, isso é uma energia que você gasta e que você acaba puxando mais coisa ruim para tua vida. Então, evite ficar trazendo coisas negativas para tua vida. Evite blasfemar, falar da vida alheia, fofocar, alimentar discórdia. Isso é horrível, gente, tá? Evitem fazer. Deus não gosta disso, tá? Tem uma frase do Bill Gates que depois que eu li, eu até anotei ela aqui para trazer para a live. E ela diz assim, ó: Rosa Maria entrou, Verônica entrou, sejam bem-vindas, meninas, mulheres, né? Ele diz assim, ó: a gente tá falando aqui de prosperidade e pobreza, não no sentido financeiro, né? Mas vamos pensar aqui que ele traz, eu acredito que um pouco dessa conotação. Mas ele traz assim, ó: não é culpa sua nascer em uma família pobre, mas é culpa sua morrer em uma. O que você vai fazer com essa consciência agora, gente? Lembra que nós falamos que pobreza tem a ver com improdutividade, ser improdutivo, né? Prosperidade tem a ver com entrar em ação e fazer, né? Fazer a coisa acontecer. Se você nasceu numa família pobre, no quesito não ter dinheiro, ou numa família improdutiva, que é o que a gente tá trazendo na nossa live, você não pode mudar isso, né? Porque é além do nosso controle. Mas você pode não morrer em uma. Você pode produzir tudo o que você veio produzir. Você pode ser próspero, entrar em ação, você pode fazer o que talvez a sua família não fez. Então, é tua responsabilidade sobre a tua vida. Isso é só teu. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. Isso é tua responsabilidade. Uma coisa é você ter vindo nesse formato, a outra é você ficar lá, ok? Então, faça isso, entre em movimento, produza, se conecte, faça o que você veio fazer nessa terra. E se você não sabe teu propósito, não sabe a tua missão, faça o possível para você conseguir encontrar isso. Entre em movimento, entenda esse conceito que eu trago de prosperidade, que você vai ver uma chavinha virar dentro de você. Eu precisei estudar muito, gente, ler, para fazer essa virada de chave, mas quando ela virou, porque eu sabia com a mente, eu entendia já isso na teoria, isso para mim na teoria era muito claro, mas ela não estava sendo executada, né? Eu não estava em movimento, e quando eu comecei a me mover, eu entendi efetivamente na prática. Então, como que é a parte melhor para nós aprendermos
as teorias, por exemplo, o conhecimento que a gente adquire testando, fazendo. Quanto mais você estuda, é bom. Mas estudo, conhecimento sem teste ou sem prática não serve de nada. Então, não absorva só o conteúdo que você recebeu aqui. Vá testar. Vá conversar com outras pessoas. Vá fazer essa experiência com outras pessoas. Converse com outras pessoas a respeito. Vá buscar mais informações sobre isso e teste. Entre em ação, entre em movimento, conecte com pessoas. Entenda sobre estar improdutivo ou não. Aí você vai fazendo o movimento e tendo os resultados que você espera. Ok, pessoal? Por hoje seria isso na nossa live. Agradeço. Olha a Cris, agora que eu vi a Cris entrando. Oi, Cris. Agradeço a presença de todos. Espero ter contribuído com vocês com esse tema. Ainda estou em treinamento, né? Então, ainda cometo talvez alguns erros, alguns equívocos, e se embanando ainda, não tô aí a mais expert no assunto das lives, mas vou chegar lá, diz que tem que fazer horas e horas e horas pra gente ficar craque, né? Então vamos fazer horas e horas e horas. E nós seguimos com as nossas lives semanais, Aprendendo e Empreendendo, com mais mulheres que virão, que já estão agendadas, organizadas e ansiosas para fazer a sua live. E aí, entre essas lives, eu vou trazendo algum tema que tenha conexão aí com as temáticas ou com a contribuição que nós podemos fazer. Verônica, amada, precisamos conversar. Você está na minha lista. Obrigada, amada. Valeu. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, não tendo perguntas, eu vou encerrando a nossa live. Ela vai ficar gravada no Instagram. Depois eu vou jogar ela para o YouTube. Enviem aí para pessoas que precisam se conectar com essa consciência e treinem essa consciência. Recapitulem isso, lembrem cada vez que vocês puderem, passem isso adiante. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Eu estou aqui aprendendo de novo, trazendo essa consciência para vocês. Tá tudo pronto aqui, ó. Se eu mostrar para vocês, tem um material enorme. Mas a gente, cada vez que a gente vai repetindo, parece que vai cair numa ficha, um insight, e as coisas elas vão nos capacitando ainda mais. Então, quando você aprender, transborde isso para outras pessoas, leve isso para sua casa, leve isso para o seu trabalho, leve isso para a escola, leve isso para a faculdade, leve isso para outras pessoas, né? Posta isso no teu Instagram, porque é assim que a gente também aprende. A Marilice agradecendo também, obrigada. A Luana, obrigada, amei. Eu que agradeço, gente, vocês são as lindas. As lives não aconteceriam sem vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Que Deus nos abençoe a cada uma individual, que abençoe a cada uma no coletivo, que abençoe esse projeto lindo que nós estamos fazendo, que ele cresça, se expanda muito mais, que mais mulheres venham e que nós possamos contribuir com mais vidas aí. Sempre na bênção do Papai do Céu, trazendo mais consciência aí para quem precisa. Ok, pessoal? Então eu vou me desligar aqui, me desconectar. Obrigado, papis. Obrigado, mames, por também insistirem. Semana que vem tem live, tá? Então eu vou avisando aí pra vocês quem vai ser a nossa próxima convidada. Fiquem com Deus, gente. Vou fechar aqui. Um forte abraço e até a próxima.